A terceira empresa com mais exposição no meu portfólio e que por acaso é a empresa mais especulativa também, já reportou os resultados para o segundo trimestre no dia 7 de agosto. E a empresa é a IMSS. E o que aconteceu após a apresentação dos resultados foi um dos episódios mais estranhos que eu já assisti na minha pequena carreira de investidor. Basicamente, a empresa após reportar os resultados subiu até aos 16% no aftermarket e no dia seguinte conseguiu fechar o mercado a perder 8%, ou seja, 24% de diferencial no preço num único dia. Portanto, neste episódio vamos falar sobre isso mesmo, vamos falar sobre os resultados e o que eu pretendo fazer com a posição também. Portanto, vamos lá. Boas pessoal, bem-vindos ao canal Investimento Estratégico e como já é habitual por aqui, vamos começar por atualizar os movimentos que eu fiz no portfólio desde o último episódio, vou mostrar os resultados de julho do portfólio e vou mostrar também os resultados das minhas empresas versus os resultados das empresas do S&P 500. Ora muito bem, para julho temos uma diferença de 3,90% negativa do portfólio para o desempenho do S&P 500, que subiu 2,99%, enquanto o meu portfólio perdeu 0,91% de valor absoluto durante julho. Se comparar em termos de desempenho de acordo year to date, estamos a vencer o portfólio por quase 10%, com o portfólio a subir 22,7% este ano, enquanto o S&P 500 está a subir 12,8%. Este valor pode diferenciar do valor real do S&P 500, pois estes 12,8% contêm os hipotéticos depósitos no cálculo, pois cada vez que eu deposito capital no meu portfólio, eu faço um reforço também num hipotético ETF do S&P 500, pois, a meu ver, é a forma mais justa de comparar os meus retornos, pois se eu não estivesse a investir ativamente em ações individuais, eu estaria a fazer os mesmos depósitos no ETF do SP 500. Agora, em termos de movimentos, desde o último episódio eu não comprei nada nem vendi nada, mas fiz uma pequena injeção de capital, levando o capital disponível no portfólio para os 4,6% neste momento, o que continua baixo, mas é possível que eu venha a vender também a posição total na Revolve, algo que ainda estou a ponderar. De qualquer forma, há de ser um episódio meramente dedicado a esta empresa num futuro próximo, no qual eu vou explicar melhor os meus pensamentos acerca da mesma e dos resultados do segundo trimestre. Só em termos de curiosidade, no portfólio até agora já reportaram 11 das 12 empresas e 73% bateram os analistas na receita versus 63% do SP 500. Nos EPS estamos com 82%, enquanto o SP 500 está com 79%. Estes valores ainda vão mudar, visto que ainda me falta uma empresa, a Ulta Beauty, e no SP 500 faltam cerca de 50 empresas também. Mas até agora estamos ligeiramente acima da linha, o que é bastante bom. Em termos de retorno total desde a criação do portfólio, estamos a perder 0,5% no total e o hipotético investimento no ETF do SP 500 estaria a ganhar 7,1% neste momento, o que dá uma diferença de 7,6%. E para reduzirmos esta diferença e um dia vencermos o SP 500 novamente, temos de fazer análises e estarmos ativos. Portanto, vamos lá olhar para os resultados da IMSS. E os resultados da IMSS não poderiam ser melhor do que aquilo que nós chamamos de triple beat. Ou seja, bateram as estimativas na receita crescendo 83% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, bateram os EPS por 0,01 pennies e ainda subiram as projeções para 2023. No que toca a resultados superficiais, é difícil ser melhor do que isto, honestamente. E entrando no Excel gigantesco da IMSS, começamos logo pelo top line, que é a receita, e aqui a IMSS voltou a exceder a linha de tendência crescente da receita, crescendo 83% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, como já tínhamos visto, e talvez a única coisa a realçar aqui é a desaceleração após o último trimestre, que veio abaixo dos 2 dígitos percentuais de crescimento, algo que não acontecia desde o quarto trimestre de 2020. E para gerar esta receita toda, a IMSS necessitou de investir capital para gerar essa receita e isso define-se por custo de receita, que foi de 37,7 milhões, o que significa quase 82% de gross profit. Este valor é mais um recorde obtido pela IMSS neste trimestre, assim como o operating income, que foi de menos 4,73%, um dos valores mais baixos desde 2020. Ora, e o que compõe o operating income são 4 despesas: publicidade, operações, tecnologias e desenvolvimento e ainda general e administrativo. E o que ocupa uma grande fatia das despesas é sem dúvida a publicidade, que ocupa 51% da receita total deste trimestre, seguido do administrativo com quase 15% da receita, operações com 14% da receita e por fim 5,6% em desenvolvimento. Portanto,
Do segmento das despesas vemos duas melhorias positivas, a publicidade a decrescer nos gastos, finalmente baixou dos 3 dígitos de crescimento em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, e talvez por termos tido um maior controle no gasto da publicidade, tivemos uma desaceleração na receita em relação ao trimestre anterior também. E outra melhoria positiva foi os custos administrativos, que continuam cada vez mais baixos trimestre após trimestre, à medida que esta empresa fatura cada vez mais. Depois temos o net income e o EBITDA a continuarem a melhorar muito ligeiramente e a aproximarem-se cada vez mais de margens positivas. Temos também o fluxo de caixa livre, que é das métricas que damos mais importância neste canal, a mostrar valores positivos e numa boa tendência crescente. Mas neste caso podemos agradecer ao uso e ao abuso da compensação de ações, que tem vindo a crescer, inflacionando assim o fluxo de caixa livre para cima, mas por mais razões. Ou seja, basicamente está a inflacionar o fluxo de caixa livre com uma despesa, como estão a fazer também na sua métrica interna de EBITDA ajustado. Portanto, a lição a retirar aqui é que tenham cuidado com a compensação de ações e métricas internas nas empresas, mas também não é assim tão mau neste caso, pois mesmo retirando essa despesa obtemos um valor semelhante ao EBITDA e ao net income, ou seja, um valor percentual perto de margens positivas numa tendência crescente, o que é ótimo nesta fase de intenso crescimento que a empresa se encontra. E esta métrica, ou seja, o fluxo de caixa livre sem despesa de compensação de ações, eu denominei de True Free Cash Flow dentro do meu Excel para controlar as empresas também nesse parâmetro. No caso da IMSS, não é preocupante esta despesa de compensação de ações, visto que são apenas 17 milhões por trimestre, que a este ponto é menos de 10% da receita. Mas este valor está a subir há 6 trimestres consecutivos, o que por essa razão vale a pena referir no vídeo e também estar atento para os próximos trimestres. Agora, em termos de saúde financeira, esta empresa continua bastante sólida, com quase 200 milhões em caixa e nenhuma dívida. E como tem as despesas praticamente cobertas, a IMSS poderia ficar nesta posição de reinvestir tudo o que fatura durante anos sem grandes problemas. Portanto, em termos de saúde financeira está bastante razoável e até temos algumas melhorias no próprio inventário. Agora vamos passar para as métricas internas da empresa, como por exemplo o Average Order Value, portanto o preço médio por encomenda, que subiu 5 dólares em relação ao trimestre anterior, ou quase 22% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Em termos de número de encomendas, atingimos os 2,1 milhões de encomendas para o trimestre, mas mesmo crescendo 52% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior, apenas crescemos 3% em relação ao último trimestre, mostrando assim uma desaceleração provavelmente causada pelo controle em gastos de publicidade. Ora, e aqui pode mostrar que a empresa é dependente da publicidade para crescer, e sem dúvida que é. Mas a boa notícia é que a empresa consegue reter e bem os seus subscritores, que neste trimestre chegou aos 78% do valor de subscritores que são subscritos há mais de um mês, o que mostra que de facto a empresa consegue reter os seus clientes através do imenso valor que oferece aos mesmos. Em termos de total subscritores, apenas crescemos 81 mil neste trimestre, chegando assim aos 1,3 milhões de total subscritos na plataforma. Este crescimento representa quase 74% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior e apenas 7,5% em relação ao primeiro trimestre deste ano, que veio pela primeira vez abaixo dos 2 dígitos percentuais, provavelmente pela mesma razão do número das encomendas, ou seja, um controle na despesa de publicidade. E podemos ver que esse controle de uma forma muito mais visual, se compararmos o crescimento da receita anualmente com o crescimento na despesa na publicidade. E como podemos ver, há mais de 2 anos que não tínhamos um trimestre a crescer mais em receita que na própria publicidade. E prontos, até agora mostrei os positivos misturado com algumas preocupações e situações a terem atenção com esta empresa, mas antes de passarmos para o lado negativo e perceber os riscos, vou só mostrar o valor do WACC em porcentagem, que veio em linha com os últimos 4 trimestres, e em termos de ROS e ROA estamos na tendência correta a aproximar-nos cada vez mais de valores percentuais positivos. Agora, para mostrar o lado negativo deste trimestre para esta empresa, vamos começar pelo hedge fund, que tem neste momento uma posição de short aberta contra a IMSS, o hedge fund Spreads Point Capital. Ora, e no dia em que a IMSS reportou os resultados do segundo trimestre, este hedge fund fez um tweet com esta imagem que faz parte da sua tese para fazerem short à empresa, e aqui podemos ver algumas coisas bastante interessantes, como o facto do retorno do investimento em publicidade ter aumentado para quase 2 anos, quando a IMSS anuncia que querem manter abaixo de 1 ano de retorno.
Bem, e isto é interessante até porque eu fui fazer engenharia inversa para desmistificar isto e perceber a tese deles. E honestamente o hedge fund está a exagerar quando mostra os valores desta forma, quando mostra que o custo de aquisição por novo subscritor neste trimestre basicamente dobrou em relação ao último trimestre. Basicamente é um exagero. Mas não deixa de ser verdade, é verdade, dobrou. Mas há muito mais na história e eu fui reconstruir toda esta informação no meu Excel e o que eu descobri é que eles basicamente não destacam o valor de custo de aquisição total do trimestre, que foi 90 milhões. Apenas 6 milhões a mais que o último trimestre, ou seja, apenas 7% a mais ou 76% a mais em relação ao mesmo trimestre do último ano. Mas como podemos ver, bem abaixo do que normalmente tem sido. Portanto, nem sequer é nada escandaloso. E quando comparamos este valor com a baixa aquisição de novos subscritores neste trimestre, é normal que o valor de custo de aquisição por novo subscritor suba de uma maneira descontrolada, como eles mostram, mas não porque a IMSS está a gastar descontroladamente em publicidade de aquisição para crescer, mas sim porque a publicidade da empresa foi de baixa eficiência neste trimestre e daí mostrou uma baixa conversão da publicidade em novos subscritores. E eu não estou aqui a desculpar a empresa por basicamente terem dobrado o tempo que levam a recuperar o custo de aquisição por novos subscritores. Obviamente que não, mas temos de olhar para as coisas de uma forma racional e como um todo. E quando eu olho que desde 2021 a empresa tem mantido sempre um valor abaixo de um ano em payback time e que a média nos últimos 4 trimestres é apenas de 1,21 anos, mesmo inserindo este trimestre que basicamente dobrou, para mim não é uma red flag suficientemente forte para fazer short à empresa. Acho que foi um trimestre de mudanças internas e mudanças no seu próprio modelo de negócio que agora estão ainda mais focados em tratamentos personalizados, em vez de ser à base de receitas default para os mais diversos tratamentos, como por exemplo queda de cabelo, problemas cardiovasculares, enfim. Os pacientes agora podem personalizar as suas prescrições para tratar várias situações em simultâneo, como por exemplo um único comprimido ajudar a combater dois problemas distintos. E a empresa reportou que 20% dos subscritores já se encontram neste regime, que só por si gera mais acessibilidade, pois baixa os preços ao combinar vários produtos num só, mas aumenta a retenção dos subscritores e gera mais receita a longo prazo. Portanto, este foi o foco deste trimestre e pode também ser uma das causas da publicidade ter sido menos eficiente na aquisição de novos subscritores, pois o foco pode ter sido mais em mais retenção interna dos subscritores do que propriamente em adquirir novos subscritores. Ou seja, concluindo este segmento todo para tentar ser o menos confuso possível, sim, o que o hedge fund Spruce Point Capital indica é sem dúvida preocupante. Ou seja, o aumento no custo, o aumento no tempo de retorno de investimento, enfim, é tudo informação para estarmos atentos nos próximos trimestres e foi algo que eu adicionei à minha folha para acompanhar daqui para a frente, mas há muito mais na história do que apenas o facto dos valores terem subido só por si. E, na minha opinião, em grande parte foi o foco da publicidade neste trimestre ter sido dirigido para um novo rumo da empresa e a entrada de novos tratamentos personalizados, que é algo que vai criar um molde para a empresa no futuro e destacar-se na área de saúde, que é uma área muito competitiva e difícil de penetrar. Ora, e outros pontos menos positivos foi o CAPEX, que subiu drasticamente este trimestre devido a um novo investimento nas farmácias afiliadas e o facto de a aquisição de novos subscritores foi das mais baixas desde o quarto trimestre de 2021. Para este trimestre, tem desculpa, pois estão a mudar o seu modelo de negócio e a focar-se em tratamentos personalizados, mas nos próximos eu vou querer este valor a recuperar novamente, pois isto é talvez a métrica mais importante da empresa. Nesta fase em que eles querem crescer intensivamente, esta métrica é das mais importantes. E visto que a empresa atualizou as projeções para 2023 pela positiva, portanto subiu as projeções, tivemos de atualizar o fluxo de caixa livre descontado. Mas antes de eu mostrar o valor que eu obtive no fluxo de caixa livre descontado e o que é que eu vou fazer com a empresa daqui para a frente, eu só quero mostrar o meu novo gráfico favorito desta empresa, que mostra bem que a empresa está no bom caminho. Portanto, a receita por subscritor e o lucro bruto por subscritor continuam a subir trimestre após trimestre, e enquanto a empresa conseguir adquirir novos subscritores e conseguir subir a receita por cada um deles, não há muito mais para pedir à gerência da IMSS senão isso mesmo. Acho que é prova que estão de facto no bom caminho, portanto eu continuo bastante bullish na empresa, embora agora tenhamos mais duas ou três parâmetros para estarmos atentos trimestralmente.
E, passando para o fluxo de caixa livre descontado já com os valores atualizados e crescimento bastante conservadores, à exceção de 2023, que é com base nas projeções da própria empresa, e respeitando os crescimentos para obter as projeções da própria empresa para 2025 também, a ação continua a mostrar uma desvalorização de 270%, o que é só ridículo. Mas eu não sou o único, pois eu leio todas as análises das minhas empresas que saem no Seeking Alpha e já apanhei escritores que obtiveram valores bastante semelhantes e alguns até superiores. Em termos de análise técnica, temos uma descida acentuada no preço nas últimas semanas, o RSI está a mostrar bastante saturação na pressão de descida e o MACD pode já estar a mostrar ali uma pequena consolidação, embora ainda muito fraca. Em termos de linhas de suporte, para tentarmos perceber até onde o preço pode ir, apenas temos esta, mas também é muito fraca, pode facilmente ser quebrada, o que vai fazer o preço andar à deriva nos próximos tempos. Agora, antes de finalizar, queria só dar a minha opinião sobre o que é que eu acho que aconteceu no dia dos resultados da empresa para ter feito subir a empresa 16% em aftermarket e depois ter fechado no dia seguinte a perder 8%. Então, na minha opinião, acho que foi meramente o momentum do mercado que quebrou por completo o momentum bullish da IMSS após os resultados, pois nesse dia, no dia 8 de agosto, tivemos os resultados da UPS, que são muito importantes em termos de macroeconómicos, e estes vieram abaixo do esperado a reportar um enfraquecimento no consumo. Depois, ainda tivemos a Moody's que desceu o rating de alguns bancos americanos e isso nunca é visto com bons olhos pelo mercado e tudo isto contribuiu para o mercado fechar negativo nesse dia, assim puxando várias empresas para baixo, assim como abrandou também alguns momentums de preço que poderiam estar a ocorrer nesse próprio dia. Eu, pelo menos, não vi assim nada de preocupante para me fazer querer vender a minha posição na IMSS e em relação a possíveis reforços só vou fazer se chegar perto de valores de 5,5 dólares até aos 6 dólares, por já ser uma posição considerável no meu portfólio e não deixa de ser uma empresa também especulativa que ainda tem muito por provar. E por estes motivos eu vou esperar até estar a preços mesmo ridículos que uma pessoa não consiga dizer que não. Se acontecer, reforço. Se não acontecer, também não tenho necessidade de aumentar a minha exposição a estes preços, pois o meu preço médio neste momento é de 5,11 dólares. No entanto, se não tivesse exposto e quisesse uma empresa especulativa com um intenso crescimento no meu portfólio, abriria uma posição a estes valores de 7 dólares sem dúvida, já que a minha primeira entrada nesta empresa foi a 7 dólares de qualquer forma. Isto é tudo só a minha opinião de qualquer forma, façam sempre a vossa pesquisa e construam as vossas opiniões. Nunca invistam meramente porque eu invisto. Qualquer dúvida podem deixar nos comentários que eu respondo sempre que puder. Por agora é tudo, o próximo vídeo vai ser acerca dos resultados da Meta. Obrigado por terem assistido e até já!